na Copa do Rei. A gente teve aí a primeira partida das semifinais, né? O jogo de ida. E lá na região metropolitana de Madrid, né? O Raio Vallecano perdeu de 2-1 para o Betis. E em Bilbao, o Atlético empatou em 1-1 com o Valência. Partida aí que o nosso colega Glauco quer fazer uma observação. Cara, eu olhei esse jogo Boa parte desse jogo do Atlético Bilbao e Valência foi um jogo bem físico. O Bordalás, técnico do Valência, ele vem levando os jogos pro lado mais físico, que é onde favorece o time do Valência. O time do Valência, eu já tinha acompanhado um jogo deles contra o Sevilha, que eles endureceram contra o Sevilha, que é um time bem superior ao Valência, tecnicamente, e eles conseguiram deixar o jogo físico para poder tirar uma vantagem. E hoje foi mais ou menos assim. No segundo tempo chegou um momento que o Valência estava dominando o jogo. Tava o jogo lá no São Mamés, que é sempre difícil jogar, é sempre duro jogar lá. O Valência tava mandando no jogo uma boa atuação do Brian Gil, que veio do Tottenham, que se esperava algo dele no Tottenham, não desabrochou. Mas é isso, né? No Tottenham sempre é mais difícil. Então, a respeito do Brian Hill, Glauco, ele teve um problema com o Conte também. O Conte chegou a criticar o Brian Hill, falando que ele não estava desempenhando bem nos treinos e por isso também foi mandado embora do Tottenham. Aí teve um conflito ali entre o Conte e o Brian Hill, e a gente sabe que o Conte ele é um cara que, quando ele entra em conflito, ele manda o embora. É, ele é um cara difícil também, né? É difícil ele mudar de opinião, voltar atrás. Aquela vez lá do. Quem não se lembra aquela vez do Diego Costa lá. Sim. Mas foi isso. O Atlético. Achei que o Atlético Bilbao ia ganhar o jogo até com uma certa facilidade. Por causa do jogo sendo São Mamés, mas agora ficou tudo pro Mestalla. E eu acredito que o Valência vai classificar. O Valência, pra mim desse lado, é o favorito. Já do outro lado, eu acho que vai dar Betis mesmo. O Raio Vallecano começou endurecendo o jogo. Cara, se tiver oportunidade, olha o gol do William Carvalho, velho. Olha o que o cara fez com o zagueiro do Raio Vallecano, cara. Deu uma caneta espetacular, o cara ficou sem pai nem mãe, velho. Lance Foi de um videogame. golaço, cara. Foi um golaço. Aham. Um golaço mesmo do William Carvalho. Belo gol do William Carvalho. O zagueiro ficou sem saber o que fazer ali. Bom, a gente. A segundo jogo, né? A segunda partida, os dois próximos jogos, né? Jogos da volta dessa semifinal da Copa do Rei vão acontecer no dia 2 de março, que é o mesmo dia da Copa da Itália, e o jogo do Betis vai ser no dia 3 de março. Então, 2 de março tem a partida lá no Mestalla, né? Entre Valência e Atlético Bilbao, e 3 de março, Betis recebe o Rayo Vallecano na cidade de Sevilha. A gente encerra nosso giro aqui pelo futebol europeu e agora vamos falar aí sobre campeonatos estaduais. Muitos têm motivo para comemorar, pelo visto, São Paulinos foi uma baita de uma vitória, né? Renovou o ânimo da turma, Gustavo já tá até trocando de camisa, cara. Meu Deus, Gustavo é a personificação do torcedor tricolor empolgado dos últimos anos, cara. Cara, que alegria ver essa empolgação agora. Vamos aguardar Eu gravar essas amo o imagens no decorrer cinismo. do Eu Campeonato amo o Brasileiro. O cinismo. Gustavo, ele é a personificação dos tricas. Eu amo o cinismo. Eu amo o cinismo. Não tem jeito. Cara, não queria deixar ninguém triste, mas vamos começar falando dessa rodada do Campeonato Gaúcho, que nosso Inter tropeçou em casa numa partida que na última vídeo o Glauco tinha comentado, né? Que dois times que normalmente engrossam o caldo são o Ipiranga e o Novo Hamburgo. Então, mais uma partida aí que o Inter até começou perdendo, né? Depois o Tyson fez o gol de empate, né? Bonito, A gol. partida ficou 1-1. Desse jogo, o que que você tira de positivo? Cara, o Tyson vai ter que jogar na ponta esquerda, velho. Ontem eu falei até no grupo ali, botei um texto ali um texto de desabafo, larguei ontem ali no grupo. O Tyson vai ter que jogar na ponta esquerda, velho. Ele não é aquele cara pra cadenciar o jogo, pra pisar, acelerar, desacelerar. Cara, infelizmente ou felizmente, o D'Alessandro é o único jogador que mais se aproxima disso do Mas D'Alessandro o é o Tyson Bosquilha. nunca foi esse cara, Glauco. Não, não foi. Só, claro, na Ucrânia disse que ele jogava assim, velho. Diz que ele fazia essa função, só que aqui não conseguiu, cara. Desde que ele chegou, ele tá. Parece que joga lá no meio dos volantes, perdido. Então, quando foi pra ponta, realmente o time melhorou. Entrou o Bosquilha, deu uma movimentação melhor no meio-campo.
até comentei ontem, cara, o Edenilson tem 10, velho. Como é que o Edenilson vai jogar de 10 aí depois ele foi pra ponta direita, cara? Super Ed. Não dá, velho, não dá. Mal de volante, ele já serve pra alguma coisa, velho. Não. O Glauco, por acaso o Inter vai virar a fábrica da gol? Só volante, cara. Gabriel, Dourado, Liseiro. Pô, é que não dá pra confiar nos que tem, velho. Cara, vocês São Paulo não querem vir buscar um negócio aqui no Sul mesmo. Pode Tem um ficar. negócio que vocês nos emprestaram aqui, velho. Pode Leva ficar. essa naba daqui, velho. Se vocês quiserem levar o Igor Vinícius, a gente agradece vocês em dobro. Cara, ontem ele foi substituído no intervalo, porque senão ele ia ser expulso, velho. Ô, Glau, eu assisti também o jogo, né? Falei pra tu que assistir. Cara, eu acho o seguinte, o Tyson, pra mim, eu não sei se é a idade só, cara, mas eu acho que ele é um pouco displicente taticamente. Ele não sabe qual que é a dele na posição, entendeu? Ele só sabe que ele tem que servir, mas não sabe por onde também, entendeu? Sim, ele joga perdido no meio campo, velho. Isso, agora sim, cara, eu não sou colorado, eu odeio o Heitor, cara. Se eu odeio, imagine você. Eu odeio o Heitor, cara. Eu não posso ver o Heitor em campo. Só cruzar na rua eu queria, mano. O Heitor, ele parece aquele cara que tava na quermesse, fugiu, entrou no campo e começou a jogar bola, entendeu? Puta, cara, puta Pô, de... O maluco tá com a minha barriga, mano. Vai jogar no lateral, velho. Tá louco, mano. Não tem condições, velho. Barriga de cadela prenha, né? Tá louco. Como diz Cara vai mais pra noite do que eu, velho. Tá louco? Não dá. Cara, Até um ponto interessante sobre o Gaúcho, né, que chamou minha atenção. O Grêmio ele ganhou, né, de fora de casa por 2-1 do Aimoré, e o Juventude empatou em Caxias do Sul com o Ipiranga em 0-0. Com esse empate, o Juventude, que é um time de Série A, né? Os dois gaúchos que estão na Série A são o Inter e o Juventude. O Juventude é o penúltimo colocado com só 2 pontos no campeonato. E isso sim com esse tipo de performance, com um elenco dessa forma que tá, vai ser uma pontuação recorde negativa no Campeonato Brasileiro de Série A esse ano. A gente Caso já não sabe haja quem uma vai mudança. a gente já sabe quem vai ser o primeiro rebaixado. Já tem ideia já. Não, o primeiro rebaixado é o Goiás. E o Avaí, mano? Não, Bem lembrado. o primeiro é o Avaí. tem o Avaí, O tem o primeiro é Goiás. o Curitiba. Curitiba vai cair. Pronto, o já primeiro. fechou então. Fechou. Goiás, Curitiba, Avaí e Juventude. Já Pronto, podemos já tá dizer resolvido. que, Não dá pra que dar tempo algum pro grande não cai esse ano. Exatamente. só continuando aí pra terminar, pra concluir sobre o Inter, cara, o que a torcida tá criticando o Moisés, cara? O Moisés é o maior problema do Internacional? O que eu vou te dizer, Gustavo? O Paulo Vitor é melhor que ele, velho. Pô, mas não faz sentido, pô. O Moisés não é o pior problema do Tá, Internacional. não, mas tem que dar sequência pro Paulo Vitor. Sim, a torcida pega muito em cima dele, mano. Eu acho que a torcida exagera às vezes com ele também. Mas o Paulo Vitor é titular do Inter, Gustavo. Não tem, cara. Por Ainda mais último, nesses jogos que tem que criar, velho. e por último, existe um erro que estou cometendo com o Internacional que está acontecendo com o Edenilson agora. Edenilson e Patrick não são meio-campistas ofensivos. Eles têm que se jogarem de segundo volante ou volante. Tinha que voltar o Edenilson um pouco para trás. Essa coisa Claro. de querer passar eles dois não faz sentido. Tanto o Patrick quando estava aí, quanto o Edenilson agora. Não faz sentido, cara. Outra coisa, o Lindoso é titular desse time, velho. O Rodrigo Dourado? O Lindoso é titular desse time na frente da área. O Lindoso tem melhor qualidade de passe, tem mais sangue que o Rodrigo Chorado. Tá louco, velho. Tá louco. Ô, meu, é estressante, cara. Estressante. Dourado parece. Cara, Dourado parece uma cocota, velho. Os pezinhos da cocota jogando, mano. O Glauco, o Dourado pra mim ele tem, não sei, cara, mas é a cara da derrota, sabe? Sim, velho. O Reinaldo do Sim. São Paulo é a mesma coisa, cara, sabe? Aquele cara derrotado. Não, o São Paulo tem outro menino, se eu não me engano, é o Igor Gomes. Igor- Todo jogo que eu vejo esse cara entrar em campo, o São Paulo perde, cara, é incrível. É, exatamente, cara. Eu não Os vou caras comentar sobre ele agora, eu não vou deixar para comentar quando for falar do São Paulo. Então se prepara aqui porque tá chegando. A gente vai falar agora justamente sobre o Campeonato Paulista. Essa rodada agora, a gente... Só relembrando, né, o Palmeiras, ele não tá disputando ainda porque tá no Mundial, né, por isso os jogos aqui que a gente vai cantar não vão constar o Palmeiras. O Corinthians tá ganhando no momento aqui, né, a partida ainda não encerrou, faltam 10 minutos, tá ganhando de 2-1 do Mirassol. O Santos ficou no empate 1-1 com o São Bernardo hoje.
O Guarani, olha aí, a gente zicou o Guarani, cara. A gente tava elogiando o Guarani, perdeu de 2-0 em Campinas pro Botafogo de Ribeirão Preto. O Red Bull Bragantino venceu a Inter de Limeira por 4-1 e ontem também o São Paulo ganhou 1-0 Santo André. E os Tricas, finalmente felizes, em Sene We Trust. Sufoco, hein? Cara, Assim, eu vou começar falando de novo, porque a minha letra 3G é do Luan veio depois. Cara, o jogo de ontem não foi legal. O jogo de ontem foi feio, foi pífio, né? Porque era o Santo André e não era o time titular do Santo André. Isso precisa ser colocado em pauta. Não era o time titular do Santo André, tá? O São Paulo criou muito volume de jogo, mas não finalizou muito, tá? Ficou só naquela de passe, né? A gente relembrou até um pouco do Diniz em alguns momentos. E, cara, o São Paulo precisa potencializar de novo alguns jogadores ali. Por exemplo, o Rigoni. O Rigoni matou pelo menos uns três contra-ataques, que seriam gols, entendeu? O Igor Gomes, cara, eu entendo que a gente tem que colocar esses moleques para jogar, para esses moleques valorizar. Calma aí, mano, calma aí. Eu entendo que a gente tem que colocar esses moleques para jogar, para valorizar e ser vendido. Entendeu? Isso tem que ser vendido. Então tem que botar para valorizar, entendeu? Mas, cara, o Igor Gomes, secoso, cara, feioso jogando, pelo amor de Deus, cara. O Diego Costa me impressionou, porque eu achava que ele ia ser o pior da partida e jogou bem. Ele fez uma partida segura. Eu acho que ele não comprometeu em nada e fez ali umas boas inversão de bola, uns lançamentos legais também. E o Senna até tinha falado isso, que era o forte dele, a bola com os pés, né? O que mais posso falar, cara? Eu acho que o grande triunfo dessa partida, cara, foi o pós-jogo dela. Porque já no começo uma parte da torcida estava apoiando o Senna. E após a partida, quando o Ceni foi descer, né, para o vestiário, todos os torcedores ali mostraram ali que estão com ele, entendeu? Cara, e ali já deu ali um ponto, assim, de confiança. Aí, depois da entrevista, pós-jogo, aí foi a chave de ouro, porque a entrevista do Rogério Ceni, eu até convido vocês todos a assistirem. Foi uma bela entrevista. Não foi só em relação ao São Paulo, foi em relação também à profissionalização de um time de futebol. Ele escancarou ali, de uma maneira educada e elegante, os erros do São Paulo, né, internamente. E, cara, depois daquilo ali, ele conseguiu ganhar mais o torcedor. O torcedor agora conseguiu ver mais as coisas, que não é só o técnico culpado. E, cara, eu fiquei bastante contente com isso e mais contente ainda por saber que agora ele está sendo ali tutelado pela torcida, cara. E eu vou torcer por ele e, claro, né, torcer mais ainda por São Paulo. E é isso, cara. Passa a palavra aí pro Luan. assim, eu não achei que o São Paulo fez um mau primeiro tempo. O time atacou, só que é um problema que o time do Ceni vem tendo muito nesse começo de temporada. O time ataca, mas não tem criatividade. Repetiu as mesmas jogadas que tentou fazer contra o Guarani e não deu certo. Cruzou trocentas bolas na área e não dava certo. Ninguém chegava, cabeceava, ninguém ganhava do zagueiro do Santo André. Repito, deixando bem claro, time reserva do Santo André. Eu não comemorei essa vitória porque para mim é uma vergonha. O time titular do São Paulo sofreu para poder marcar um gol contra os reservas do Santo André. Já acho vergonhoso sofrer para poder ganhar do time titular, imagina o time reserva. Partida do Rigoni assim, foi pífia. Ele tenta, ele é esforçado, ele é raçudo, mas eu não sei o que acontece com esse jogador. Ele decaiu muito o futebol dele. Ele mais atrapalhou o ataque do que ajudou. Ele pegava a bola e se embananava todinho. O Igor Gomes, o que eu vou falar dessa tirice, esse aso? Isso é uma íngua. Falar que esse cara é jogador, isso aí é um erro grotesco. Eu discordo que o Gustavo disse que tem que colocar para jogar porque para atrair aí um possível que eu não imaginava interesse que ele tivesse ainda com um número tão grande de acerto em cruzamento. Ele atacou bem, ele defendeu bem, inclusive eu não gostei do momento que o Ceni substituiu ele, apesar do Igor Vinícius, por incrível que pareça, entrou bem no jogo, mas eu não acho que era uma posição que ele deveria ter mexido. Ele deveria ter priorizado um jogador que não estava bem no jogo, que no momento era ali o Rigoni, o Igor Gomes, ele substituiu esses caras depois. O Éder, que vem sendo muito criticado, vem até cogitando rescindir contrato, fez uma partida bem, ele entrou bem, ele deu para ver que ele estava com vontade de jogo, tanto que foi fundamental ali na hora do gol. Cachaça. É o Éder barriga de canela prenha.
Enfim, o segundo tempo, São Paulo repetiu as mesmas jogadas do primeiro, bola aérea, e ninguém resolveu essa jogada, ninguém chegava para cabecear. Esse é o problema do Ceni. O time não está tendo criatividade na hora do ataque, está sentindo falta de um meia ali de ligação para entregar essa bola para o Caleri, que por mais que ele não seja esse 9 que saia da área para poder buscar a bola, que faça isso bem, ele tenta. Ele fez uma partida boa, sim, não fez o gol, mas eu gostei da partida que ele fez, foi raçudo, tentou chamar a responsabilidade para ele, mas o São Paulo tá necessitando de um 10, não é de hoje, é de muitos anos já. O Bartoski também quer falar sobre essa partida? Tá no mudo aí, cara? Pode. Pronto. Cara, primeiro assim, o São Paulo precisa urgentemente de um cara que quebre a linha ali no meio do campo. Entendeu? É um time que é muito lento na transição, na minha opinião. E, cara, o Luan defendeu até, eu respirei fundo ali, até porque ele defendeu uma coisa totalmente ao contrário do que o Gustavo estava defendendo, que eu concordo com o Gustavo. O Rafinha é um jogador que não vai dar lucro nenhum pro São Paulo. E não é um jogador tão necessário assim, entendeu? Cara, mas não necessariamente retorno. Até a gente estava comentando isso lá na semana passada, falando do Andreas. Muitas vezes a gente vai ver um investimento do time que não vai ter retorno financeiro, igual o Rafinha é um jogador que não vai ser vendido por grana, mas ele pode dar retorno técnico. O caso do Andreas é um caso que não vai dar retorno nem financeiro nem técnico. O Flamengo não vende ele por mais que está comprando e ele não vai ajudar em bosta nenhuma. O que ele Mas, tinha para fazer, ele estragou. Então, assim, ele não tinha nem que estar ali. Né? Era hora de dar a vaga para o João Gomes para ver se o menino de fato vai É evoluir que ou se vai ser eu, mais um flop. é que eu acho que no longo prazo o Rafinha não vai conseguir jogar com o Nicão. O Nicão ele precisa de um cara mais forte fisicamente ali para ajudar ele. Eu conheço o Nicão, assim, o futebol dele, ele precisa de um lateral mais rápido. Mas cara, para isso de quem? Do Igor Vinícius, que em 2, 3 anos de São Paulo não conseguiu fazer o que o Rafinha fez em 3 jogos? calma, Mas é o que tem, entendeu? Deus, velho, calma. Em relação ao Igor Vinícius, eu concordo com você. Igor Vinícius sei lá, não tem nem definição ruim para esse cara aí. Só que assim, ele fez uma coisa, o Ceni fez uma coisa inteligente, que até conversei com o Bart sobre isso. O Nicão precisa de um lateral explosivo. O Igor Vinícius, ele é burro, mas ele é explosivo. Fisicamente, esse cara é muito bom. Só que ele é muito burro, mas fisicamente ele é bom. E justamente quando o Nicão entrou, o Igor Vinícius entrou junto. E o Igor Vinícius não entrou mal, entendeu? O Igor Vinícius subia bem. Eu Exato. até frisei isso, que apesar dele ser uma íngua igual o Igor Gomes, ele não entrou mal na partida. Ele fez uma boa partida. Sim. E assim, cara, se o Ceni conseguiu potencializar esse cara, ninguém sabe, né? Ele conseguiu potencializar o Paulão, então tudo é possível depois disso. Então, eu creio que essa do Nicão aí realmente é verdade, né? O Rafinha, para mim, ele lembra um pouco do Daniel Alves. É um cara limitado fisicamente, só que ele tem uma visão de jogo, mesmo sendo lateral, mesmo atuando pela direita. E quase a gente esquece de elogiar mais uma boa partida do Alisson, né? Que mais uma vez, para mim, ali, junto com o Marquinhos, com o Rafinha, foram os melhores jogadores do time. Ele tentou jogada, ele deu lançamento, ele trocou de posição. Uma hora ele estava na ponta direita, outra hora ele estava na esquerda, se mostrando ser um jogador coringa, né? Joga em todas as posições. Gostei bastante da partida que o Alisson fez ontem. Os gremistas falaram que o Alisson era o pior jogador. No fim das contas, o Alisson está na primeira divisão e o Grêmio está na segunda divisão pela terceira vez. Quem é o Grêmio por falar que o Alisson é ruim? Mas o Alisson jogou contra quem, cara? Também vamos esperar o final da temporada, pô. Sem empolgação, Tricas. Agora aqui, nesse momento, a partida ainda não acabou. Você está sendo contraditório, porque a Ah, gente não tem que ter empolgação, mas quando o Flamengo perde, você fica empolgado. empolgado para criticar, né? Exato. Eu sou corneta mesmo, isso daí eu admito.